pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Connect Coque. Eu sou a Maria Cecília, do segundo ano. Eu sou o Rafael, do segundo ano também. E hoje a gente está aqui para trazer um tema muito importante, que é o transtorno do espectro autista, ou TEA. E a gente também está aqui com a ilustre presença da professora Renata Araújo. Oi meninos, tudo bem? Tudo bem? Quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu vou falar sobre um tema, junto com vocês, que faz muito parte da minha vida. Então, sempre que eu tenho um espaço como esse daqui, é motivo de muita alegria para mim. Então, para começar do básico, o que é o autismo e por que ele é chamado de transtorno do espectro autista? Sim, nós vamos falar então sobre autismo, vamos conversar sobre isso. A primeira coisa, Rafa, tem que ficar bem claro, autismo não é doença. Autismo trata-se de uma condição ou um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma doença. E também autismo não é um problema, porque a palavra problema ela traz consigo uma carga muito negativa. Então a melhor maneira de nós entendermos o que é autismo é nós pensarmos em uma condição, ou usando um nome mais técnico, é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um cérebro que funciona de uma forma diferente. Então entendam, não é de uma forma errada, é de uma forma diversa. Então as sinapses nervosas, as ligações entre os neurônios, se dá de uma forma diferente. E isso acontece desde a formação ali, nas primeiras semanas de vida do feto. Nossa, muito interessante. Vamos falar um pouquinho agora sobre a identificação. Como a gente faz para identificar quais são os principais sinais e sintomas de que uma pessoa é autista? Certo. A lista ela é muito, muito grande. Eu poderia apresentar para vocês aqui dezenas de sinais de autismo. Só que nós vamos trabalhar com os 3 sinais que são os critérios para fechar-se um diagnóstico de autismo. Então, para que se feche diagnóstico de TEA, é preciso que o indivíduo, que a pessoa, tenha uma certa dificuldade em 3 setores. No setor da comunicação, da socialização e na parte também do comportamento. Então, é um transtorno que o indivíduo, que tem, na verdade, o autismo, ele acaba tendo essas 3 esferas funcionando, digamos, de uma forma diversa. Então, seriam esses 3 sinais que são os mais evidentes. Comunicação, socialização e na parte do comportamento. Você perguntou, Rafael, por que transtorno do espectro autista? A palavra espectro, ela nos remete a uma diversidade muito grande. Então, nenhum autista, ele é como o outro. Cada um é extremamente único. Então, nós temos dentro de um mesmo nível 1 de suporte, por exemplo, autistas com diversas singularidades. Então, tem uma metáfora muito boa para que nós entendamos isso, é nós pensarmos numa paleta de cores. Nós temos um azul que vai desde um azul muito claro até um azul muito escuro, há uma diferença mínima de um verde para o outro, isso acontece dentro do autismo. Então, o ideal é que se use muito, que se imagine muito essa questão de um espectro, porque há uma variação tremenda de um para o outro. E quando eu digo, voltando um pouquinho, que o autista tem essa dificuldade nessas 3 esferas, da comunicação, da socialização e do comportamento, nós não temos que pensar que é somente alguém que não se comunica, pode ser alguém que fale, que converse. Então, quem olha e pensa, nossa, mas está se comunicando, mas não é uma comunicação dentro do padrão eficiente. Muitas vezes fala-se muito sobre um assunto só, não espera a troca de turno, que é ouvir, que parar para ouvir o outro também. Muitas vezes a criança, no caso, ela consegue cantar. Mas ela está conversando que ela está cantando? Não, porque se você perguntar o que ela comeu na escola naquele dia, ela não vai saber responder. O indivíduo não vai ter facilidade para transmitir o que está sentindo. E, em contrapartida, pode narrar, por exemplo, uma cena que está ali vendo. Então, é uma comunicação diferente, nem sempre a ausência dela, para ficar bem claro isso. Tá? Isso. Como que é feito o diagnóstico? Com que idade começa a aparecer os primeiros sintomas? Eu diria, Rafa, que é uma grande dificuldade das famílias hoje o acesso ao diagnóstico de TEA. O acesso ao laudo, ao diagnóstico, é hoje o sonho de muitas famílias, porque é um diagnóstico muito difícil para se chegar até ele, porque não existe exame. Não existe nenhum exame que detecte autismo. Então, é um diagnóstico clínico,
Quer dizer, é observando o comportamento, o jeito de agir daquele indivíduo na sociedade. Então é preciso que a família, a escola, as pessoas que convivem com aquela criança, com aquele indivíduo, percebam essas nuances, essas diferenças naqueles 3 setores que eu citei. A partir daí, então, se faz uma força-tarefa para se chegar a esse diagnóstico. Então, o autismo não sai num exame de imagem, num exame de sangue. Então, é a partir da observação. E é aí que entra muito o papel da escola. O professor tem um papel muito importante para se fechar o diagnóstico. Porque o professor, principalmente das séries iniciais, educação infantil, ele lida ali ao mesmo tempo com várias crianças de uma mesma faixa etária. Então, aquele professor consegue olhar naquele grupo e ver uma criança que tem um comportamento, um jeito de agir, de estar num ambiente diverso das outras. Então, hoje, meninos, não se bate mais na tecla de que cada criança tem o seu tempo. Essa ideia tem que ser derrubada. Nós temos os marcos do desenvolvimento e quando uma criança não atinge esses marcos, é sinal de que ela pode ter alguma condição entre ela e o tempo. Renata, fala um pouquinho pra gente, antes da próxima pergunta, sobre os hiperfocos. Como é que é essa questão do hiperfoco? Como nós conversamos já agora, um dos aspectos, né, que o autista tem de diverso é a questão do comportamento. Quando eu penso nessa questão do comportamento, vem muito junto o hiperfoco, que como vocês devem saber, né, o hiperfoco é um apreço, é um gosto por alguma coisa em específico. Mas entendam, é uma verdadeira adoração. Não é simplesmente uma criança que gosta de dinossauro, ela só pensa em dinossauro. O universo dela é o universo dos dinossauros. Então isso acaba muitas vezes sendo negativo, porque a criança ela vai focar somente naquilo que a interessa e isso vai acabar afastando essa criança dos pares, né, de outras crianças, da própria pessoa, da família. Então, o hiperfoco, muitas vezes, ele é idealizado. É algo visto por pessoas de fora como algo, engraçadinho, que interessante. E nem sempre é assim. O hiperfoco ele pode trazer, né, esse lado ruim. Então, é preciso que o hiperfoco seja usado a favor do indivíduo com autismo. Então, na escola, por exemplo, se o aluno tem um hiperfoco X, Mario Bros, então os professores vão pensar o que eu posso fazer dentro da minha disciplina com Mario Bros para chamar a atenção desse meu aluno autista. Então, é tentar usar o hiperfoco de uma maneira positiva, porque ele tende a trazer, como eu disse, algumas dificuldades para as famílias. Além dessa questão do hiperfoco, a gente sabe que o autismo ele se manifesta de formas diferentes dentre os gêneros. Comenta um pouquinho com a gente qual a diferença entre os homens e nas mulheres, qual a diferença da manifestação? Durante muitos anos se acreditou, né, que o autismo ele é mais frequente em meninos, que é um transtorno que acomete mais meninos, os homens. De uns anos para cá, essa ideia ela tem sido dia a dia derrubada, isso cientificamente falando, por meio de estatísticas. Na verdade, o que nós temos é um número menor de meninas, de mulheres com diagnóstico. Então, não vamos pensar que existem menos mulheres autistas, existem menos mulheres diagnosticadas. Isso se deve a 2 motivos. Um deles é que a mulher ela consegue camuflar, mascarar os sinais do TEA, diferente do menino. A mulher, costumo dizer, é tão perfeita em tudo que isso também, né? A mulher ela consegue forçar um contato visual, forçar uma interação, cumprir o papel dela na sociedade. O menino já não vai ter esse cuidado, então fica mais nítido nele ali, um desenvolvimento atípico. E além disso, vocês concordam que a sociedade ela vê com bons olhos uma menina que é tímida, que se comunica pouco, tem hiperfoco, recatada, hiperfoco em boneca, gente, normal, né? Sim. Então, as próprias famílias, a própria escola tende a olhar menos para as meninas, já o menino chama mais a atenção no caso de um comportamento diferente do que padrão. Então, cada vez mais agora está aumentando o diagnóstico de meninas, de mulheres, inclusive na vida adulta. Nós temos uma quantidade muito significativa hoje de pessoas adultas, no caso de estão recebendo o diagnóstico. Eu ia comentar agora que muitas pessoas podem pensar que receber um diagnóstico de autismo é uma coisa que é uma condenação, né? Tardio, mas na verdade, gente, é assim, eu não sei assim nem expressar o quanto deve ser bom uma pessoa receber o seu diagnóstico e finalmente saber como realmente ela deve lidar e como as pessoas ao seu redor tornar-se a agir. Então, o diagnóstico ele não é uma condenação, né? Na verdade, é uma libertação. Ele é uma libertação.
Porque aquela pessoa, ela vai deixar de ser a estranha, Sim. a esquisita, aquela pessoa que não se reconhece, que não se entende, que não se encaixa. E ela vai, a partir dali, inclusive, ter acesso aos seus direitos, né? Então é com certeza muito positivo esse diagnóstico tardio, diferente do que muita gente acha, que é muito comum nós ouvirmos assim, mas pra quê? O que vai mudar na vida? Gente, é dignidade, né? É libertação. E Renata, pensando no ambiente escolar e universitário, quais que são os principais desafios sociais que as pessoas autistas enfrentam? Na verdade, Rafa, os autistas enfrentam desafios em todos os espaços em que eles estão. Por quê? Porque além desse tripé, né, da comunicação, socialização e comportamento, a grande maioria dos autistas, eles têm também disfunções sensoriais. As disfunções sensoriais, inclusive, elas constituem hoje um critério diagnóstico. É como se elas estivessem diretamente associadas ao TEA. E o que seriam as disfunções sensoriais? Eu falo de indivíduo que ele recebe os estímulos externos de uma forma diferente. E vocês concordam que o mundo, ele é sensação, né? Viver é sentir. Então, o tempo todo nós sentimos cheiro, nós ouvimos, nós sentimos fome, por exemplo, nós nos sentimos. E para o autista, isso tudo acontece de uma maneira diferente. E isso, então, acaba trazendo inúmeros desafios, principalmente no ambiente escolar. Então, muitas vezes, o som, o cheiro, a movimentação são desafios muito fortes para uma pessoa com autismo. Estar na sala de aula, estar num grupo. E para serem realizadas pelas escolas, pelas universidades e pela sociedade em si, algumas medidas que possam contribuir para que esse autista, para que essa pessoa com o transtorno possa ser integrada na sociedade da forma correta. A primeira coisa, Maria Cecília, é nós termos mais momentos como esse daqui, né? É nós falarmos sobre o tema, sobre o assunto, darmos espaço para isso. Porque muitas pessoas não têm noção, por exemplo, de que os autistas enfrentam essas disfunções sensoriais. Há autistas, por exemplo, que têm uma seletividade alimentar extrema, mas tão extrema, que come, por exemplo, só um alimento pastoso. Outro vai fazer a opção por um alimento de uma cor específica. E entenda, não é uma opção, ele não consegue, é sensorial. Né? Então a gente não sabe disso. Então o primeiro caminho é falarmos sobre o assunto, divulgarmos conhecimento de qualidade, porque tem muitos mitos em torno do autismo, né? Então, derrubar os mitos e ter o respeito, ter esse olhar de empatia e saber que o autista está se superando em todos os lugares em que ele está. Supermercado, shoppings, e a escola, a universidade. Então, o autista, ele é muito forte. Porque para ele estar no mundo, digamos assim, ele está lidando com o seu próprio corpo de uma forma diferente. E é algo que tem sido muito perceptível, né? Porque a gente tem evoluído cada vez mais enquanto sociedade e percebendo que não existe mais espaço para preconceito com pessoas assim, até porque nada se difere de nós, além dessa questão de pensamentos diferentes, mas são seres humanos que não cabe preconceito. Antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma perguntinha para você, assim, em relação à sua vida pessoal, para você apresentar para os nossos ouvintes como é que é ser mãe de uma criança autista. Eu sempre digo, Maria Cecília, que nenhuma mãe, nenhuma mulher, nenhuma família, na verdade, idealiza, sonha, né, em ter um filho com uma deficiência. Porque essa é uma outra questão que muitas pessoas não sabem. O autismo é uma deficiência, isso legalmente falando. A lei beneficiana trouxe o autismo para um patamar de deficiência para que automaticamente o autista pudesse ter seus direitos na sociedade. Desde aquilo que é visto como privilégio, né? Que é não ficar numa fila, porque muita gente não imagina o que é uma fila para um autista. Né? O esperar, enfim, até ter um acompanhamento especializado na escola. Então, a lei beneficiana coloca o autismo no patamar de deficiência. E nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. Então, a família, quando recebe o diagnóstico, ela passa por um processo muito doloroso, que é uma outra coisa que é muito pouco comentada, a dor de se receber o diagnóstico. Então, é um processo. Então, a princípio, há um período de negação, de revolta. Então, eu passei por todo esse período. Para eu estar aqui hoje falando tão plena, né, sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito, ficaria aqui muito tempo falando sobre isso com vocês. Para eu estar aqui hoje, eu enfrentei esse meu processo de negar, de ter revolta, de não aceitar. Porém, eu fui percebendo que o autismo, na verdade, ele é uma prova, ele é uma das maiores provas da diversidade humana. Nós não somos todos iguais.
Nós somos todos iguais perante a lei, sim. Mas quando nós olhamos para a cor da pele, estatura, os gostos, nós somos diversos. E o autismo é simplesmente um cérebro diverso, de forma alguma inferior, né? Então, eu vejo, na verdade, que o meu filho com autismo, ele me ensina, ele me ensinou todos os dias muito a priorizar o que realmente vale a pena. Por quê? Porque a família que vive o autismo, ela enfrenta muitos desafios, muitos desafios. A carga horária, né, de tratamento, das intervenções é muito pesada. O meu filho faz por semana, por exemplo, mais de 20 horas de intervenção. E ele não vai sozinho, então eu sempre estou junto, norteando, a rotina dele é a minha. Então a rotina ela é muito pesada, mas ao mesmo tempo que essa rotina é pesada, ela é muito gratificante. Porque nós aprendemos a comemorar coisas muito pequenas que uma família típica não comemora. Então, o almoço de domingo que meu filho está bem, uma noite de sono que ele tem muito boa, isso para mim é motivo de muita alegria. Então, eu venço todos os dias, né? O fato de ele conseguir ficar na sala de aula um período significativo, ele estar bem com o corpo dele, então eu comemoro todos os dias. Então, é um lado muito positivo, tá bom? Então, professora Renata, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Falando sobre esse assunto tão importante. Valeu muito a pena. Então, eu queria também te perguntar se você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que convivem com pessoas autistas, tanto em escolas, na própria casa. Aí, antes disso, Rafa, eu posso falar rapidamente sobre os níveis de suporte? Claro, é bem interessante nós falarmos disso. Porque, como eu disse no comecinho, nenhum autista é igual a outro, há uma diversidade muito grande dentro do próprio espectro, porém, a grosso modo, nós vamos dividir todos os autistas em 3 níveis. Mas entenda, não é que é mais ou menos autista, é o nível de suporte que o indivíduo precisa para o dia a dia dele. Então, se eu tenho um autista que precisa de pouco apoio, ele consegue tomar banho, acompanhar a atividade escolar sozinha, enfim, consegue pegar um Uber muitas vezes, nós teremos aí um autista nível 1 de suporte. De repente eu tenho um autista que ele precisa de um apoio um pouquinho mais intenso para algumas atividades. Nós teríamos o nível 2. E o nível 3 de suporte é aquele autista que precisa de apoio substancial, muito forte, o tempo todo. E meu filho é nível 3 de suporte. Então, é uma outra questão que foi muito difícil para eu aceitar, entender, porque o nível 3 ele traz uma transformação muito grande para a rotina da família, né? Então, tem que ficar muito claro isso, que um detalhe importante, o nível 1 de suporte, muitas vezes, ele acaba sendo negligenciado. Porque se pensa assim, nível 1 é o autismo leve, não tem nada de leve. Tanto que nem se usa mais essa nomenclatura de autismo leve, tá, gente? Porque a palavra leve, ela traz consigo positividade, e nunca é leve. Se nós pegarmos os índices de suicídio, de depressão, síndrome do pânico, entre autistas nível 1 de suporte, é muito expressivo. Até porque o autista nível 1 de suporte, gente, ele se sente diferente. Ele percebe o bullying. Então é aí que eu quero deixar essa mensagem para as escolas, para os professores, para quem lida com o nível 1 de suporte. Porque ele se percebe como um indivíduo diferente, que não está inserido naquele grupo, ele sofre mais, digamos assim. Então tem que ter muito cuidado com a questão do bullying, da exclusão. Porque na adolescência, na vida adulta, esse indivíduo ele vai sofrer muito, né? Sim. Quero agradecer, professora, por você ter aceitado participar desse podcast. Foi muito bom você compartilhar o seu conhecimento, você sabe, conosco, com nossos espectadores. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado mais um podcast. Fiquem aí ligados para os próximos episódios. Muito obrigada.